Dívidas adquiridas no regime de comunhão de bens. Esse é o assunto do Falando Direito desse domingo. Olá, é um prazer estarmos novamente juntos aqui no Sinta-se Bem, falando direito de família. O meu nome é Karime Costa Lunga e hoje, mais uma vez, eu venho trazer notícias sobre as recepções no direito de família, do efeito que a pandemia originada pelo Covid-19 vem causando nas nossas relações interpessoais, não é? E a família é um dos locais onde mais se viu alteração, ou como se fosse uma panela de pressão, não é? Porque as pessoas estão confinadas, obrigatoriamente confinadas sob o mesmo teto, não é? Com uma questão de angústia, de preocupação com a questão da saúde, a questão financeira, e com certeza a família vem sentindo esses efeitos e dando aso para que nós possamos resolver ou tentar resolver os problemas que surgem da convivência forçada, né? As famílias que conseguiram, que vêm conseguindo se resgatar e conviver bem e se unir cada vez mais, mas há também aquelas que vêm enfrentando uma dificuldade no dia a dia e muitas vezes até com ocorrência de violência doméstica. Nós temos visto, infelizmente, os números aumentarem em todo o nosso país. Não é? E uma das razões também que me traz aqui hoje é para tentar minimizar ou alertar os senhores de como isso se comporta, né? Uma das razões que leva a desentendimento dentro do seio familiar diz com o dinheiro, por óbvio, não é? E muitas vezes as famílias, os casais, não sabem como surgiram as dificuldades e o que fazer para estancá-las, não é? Eu não tenho pretensão alguma de dar uma aula de economia doméstica aqui de forma alguma, mas de dizer e de esclarecer aos senhores como esses efeitos e essas soluções eventualmente precipitadas que surgem com a pandemia, com uma tentativa de estancar a pandemia, como isso pode ver os seus efeitos dentro do seio familiar, não é? E eu estou me referindo efetivamente a dívidas, não é? Nós falamos de patrimônio adquirido ao longo do casamento e eventualmente possa ser partilhado no momento de ruptura, não é? Mas nós também temos que abrir os nossos olhos e voltá-los para as dívidas. E sabe-se, é de conhecimento que muitas dívidas têm sido estabelecidas, adquiridas dentro do seio familiar, neste cenário que nós estamos enfrentando, para dar conta de todas as responsabilidades das famílias, não é? Que eram responsabilidades aceitáveis, administráveis e pelas quais podiam muito bem responder, mas que agora, com essa mudança completamente na situação da sociedade, enfrentam uma dificuldade maior ainda. Essa situação da dívida diz respeito, efetivamente, a quem é casado pelo regime de comunhão de bens, seja comunhão universal ou comunhão parcial. Na realidade, em sendo comunhão de bens, qualquer dívida que seja adquirida ao longo deste casamento, ao longo dessa união, via de regra, deverá ser partilhada entre o casal, principalmente se for estabelecida e adquirida em benefício da família como um todo, não é? Aqui eu posso dar como exemplo dívidas de jogo. Dívida de jogo é uma exceção. Nesse caso, a dívida de jogo não é reconhecida como um caso em que é adquirido em benefício da família e não irá, portanto, ser partilhada, não deverá aquele cônjuge que não a contraiu, por ela também responder no momento de finalização desta união. O que acontece é o seguinte, muitos dos senhores podem estar se perguntando o que fazer para se precaver de ter que responder por algumas dívidas indesejadas, por algumas dívidas que podem surgir, inclusive, quando o casal não convive mais, não é? E a iminência dessa ruptura da convivência está presente, tem estado presente dentro dos lares, porque alguns casais efetivamente optaram por romper o casamento. Talvez até porque os ânimos estejam mais sensibilizados nesse momento de incerteza que nós enfrentamos. Isso até pode voltar, o casal até pode voltar a conviver, mas o fato é que no momento em que ocorre, em que se determina a separação de corpos, não é? Ali, nesse momento, também cessa o regime de bens entre as partes. E ao cessar o regime de bens, isso faz com que a dívida adquirida posteriormente a este momento não seja de responsabilidade daquele que para ela não deu causa.
Trocando em miúdos, o que eu estou dizendo? No momento em que fica claro que o casal não mais convive como uma família, como se fossem marido e mulher maritalmente, como era antigamente falado, naquele momento extingue-se o regime de bens entre os dois. E um dos efeitos dessa extinção do regime de bens, em sendo este regime de bens comunhão, é que as dívidas não são mais respondidas pelos dois, como se tivessem sido adquiridas em benefício da família. Ora, como fazer para determinar o momento específico em que ocorreu essa separação de corpos? Não é? Na realidade, o legislador, ele é claro ao dizer que o fim do regime de bens ocorre quando existe a decretação da separação judicial ou a sentença de divórcio, enfim, mas também quando ocorre a separação de corpos, e é o que nós estamos falando aqui, efetivamente. Mas surge a nossa dificuldade em determinar quando ocorre essa separação de corpos, considerando em que nós estamos vivendo um cenário em que hotéis estão fechados, não é? Muitas pessoas deixaram de alugar imóveis, não é fácil não é fácil nem permitida, em muitos casos, a convivência com genitores, com as pessoas que fazem parte da faixa que está acima dos 60 anos, não é? Então, o que fazer para determinar o momento da separação de corpos, não é? Ora, algumas dicas se pode dar, não é? Ou muito mais do que dicas, algum esclarecimento, não é? Algum esclarecimento que seja de relevância significativa para que os senhores saibam e compreendam bem em que momento as obrigações de um se separam das obrigações de outro, não é? E no momento em que nós falamos em separação de corpos, não se está referindo exclusivamente ao fato de que tenham saído do mesmo lar, que não residam mais na mesma casa. Muitas vezes, a separação de corpos, da convivência marital entre este casal, ela cessa, inclusive os dois convivendo sob o mesmo teto, né? E aí que está a chave, o ponto crítico, não é? O nosso nódulo para determinar exatamente quando ela ocorreu e a partir de que momento, consequentemente, cessa o efeito do regime de bens, não é? Isso é uma questão de prova, não é? Nesse momento que nós enfrentamos, em que muitas vezes o ajuizamento de processo para decretação de separação de corpos é uma segunda opção, ou até terceira, não é? A nossa alternativa para demonstrar que houve efetivamente a separação de corpos é prova, não é? É uma correspondência entre um e outro, às vezes a necessidade de registro de uma ocorrência, não é, por agressão física ou verbal, não é? É a mudança forçada de dormitório da casa, não é? É a ida eventual, que se não é mais eventual, que se torna uma rotina para dormir na casa do amigo, na casa do irmão. Enfim, são essas alternativas, esses comportamentos que vão efetivamente determinar e demonstrar que o casal não convive mais maritalmente, que, consequentemente, cessou o regime de bens e, enfim, não existe mais o compartilhamento das dívidas originadas durante esta união, não é? E por força da pandemia, não é? É um tema que eu gostaria de deixar para que todos refletissem, coloco-me à disposição para responder perguntas, questionamentos, enfim, hoje também a opção pelo desenrolar do programa de hoje também foi fruto de uma correspondência, não é? Então, coloco-me à disposição de todos para, na próxima semana, estarmos aqui novamente falando sobre direito de família e todos bem de saúde. Muito obrigada e bom fim de semana.